não há diminuição da desigualdade e não há geração de emprego e renda sem crescimento do PIB. O Brasil, ao longo dos últimos 40 anos, se você jogar 40 anos, a média de crescimento foi 1%. Quando você reduz esse tempo, fala, eu não vou comparar 40 anos, eu vou comparar os últimos 20 anos, a média dá 1,5%. Quando você diminui esse tempo para menos tempo, ela pode chegar a quase 2%, 1,8%, a depender do período temporal que você coloca. E quando você coloca isso, você pode ver qual foi a última vez que por 3 anos consecutivos a gente cresceu em média 2%. Somente no Lula 3, se eu comparar nos últimos 10, 12 anos. Então, isso é o fator primordial. Vai falar, o que é PIB? O que é crescimento? As pessoas falam, mas o que é isso? Isso é qualidade da sua vida. Sem isso nós não temos nada. Né? Sem isso a gente não pode falar assim, eu vou ter dinheiro no bolso para, se não tiver o remédio no posto, eu ir na farmácia conseguir comprar. Sim. A gente tem que fazer um meia-culpa de não estar conseguindo dialogar da forma correta com a população. Além, obviamente, é natural de um cansaço. Né? Só que é um cansaço que ele tem que vir daqui a pouco, ele não pode chegar agora. A gente ainda está... Porque a gente está ainda num período de... Eu não consigo ver moderação do lado de lá. Eu não consigo ver no sobrenome Bolsonaro nenhuma moderação. Porque a gente ainda está num período em que algumas questões anteriores à economia, etc., são fundamentais. Né? Sem democracia e sem soberania, nós não temos uma economia que avance gerando qualidade de vida para as pessoas. O quanto de retrocesso nós estamos, diante de que retrocessos numa não eleição do presidente Lula. Então isso tudo vai ter que ser muito bem colocado e posicionado. A pergunta, eu acho que é essencial que a gente tem que fazer para os nossos jovens, para os nossos aposentados, para os nossos trabalhadores. Que Brasil vocês querem para os próximos 4 anos? E a partir daí falar assim, quem vocês têm segurança que pode fornecer isso? O convite que me foi feito, né, para vir para o PSB e para ser pré-candidata em São Paulo foi com um único cargo, né, ser pré-candidata ao Senado Federal. Não há nenhuma possibilidade de disputar qualquer outro cargo, pelo menos na eleição de 2026. Primeiro precisa entender qual é o meu papel, né? Nós estamos falando do maior colégio eleitoral do Brasil. Nós estamos falando de um estado que é a verdadeira locomotiva do Brasil, é o motor que impulsiona, que dá a velocidade em que o Brasil cresce. Ou o Brasil cresce 80 km por hora, ou 120 km por hora, depende de São Paulo. Depende do interior por conta do agro, e da agroindústria, e da indústria, e depende da capital, do setor de serviços e tudo mais. Então São Paulo é estratégico para o Brasil. Né? E eleitoralmente também, porque nós podemos dizer que praticamente 1/4 do eleitorado está aqui. Numa disputa eleitoral tão acirrada como essa que se avizinha, né, é importante o governo do presidente Lula e a campanha do presidente Lula mostrar que foi um governo Lula 3 de uma frente ampla e que vai ser, se eleito for, um governo de frente ampla. Então eu venho como alguém que pensa diferente. Como alguém que visa ampliar horizontes. Eu quero dizer primeiro que aquilo que me assemelha ao que pensa o presidente Lula é infinitamente maior do que aquilo que me separa. A defesa da democracia, da soberania, dos valores, dos avanços em direitos, em políticas públicas e direitos humanos. Agora, obviamente que na área econômica, eu fui colocada pelo presidente Lula no Ministério do Orçamento exatamente para dar esse ponto de equilíbrio no que se refere ao fiscal. Eu sou mais fiscalista, né? Eu sou mais liberal na economia. Mais para Haddad? Porque ele é... Eu acredito que sim. Eu faço esse ponto que eu me dei muito bem com o Haddad, talvez por isso, né? O Haddad tem essa visão do mundo real, né? Entre o dever ser e o ser, né? Aquilo que nós gostaríamos que fosse, aquilo que é possível fazer. E o Haddad tem esse senso de realidade do Brasil tão diverso, tão desigual, em que você tem que fazer o ajuste daquilo que é possível. Ainda mais depois de 4 anos em que nós tivemos desarranjos políticos, econômicos de toda a ordem. Então eu venho por uma campanha de frente ampla. Eu quero dialogar com aqueles indecisos, eu quero dialogar com quem pensa diferente. Eu quero mostrar que a campanha do presidente Lula é uma campanha de centro, né, onde tem ali candidatos estratégicos em vários estados da Federação Brasileira que se somam a um projeto de frente ampla. Né? Eu acho que é por isso que foi... o PT em São Paulo, embora o PT já tenha feito senadores, mas, Mônica, vários, mas perde, né, o PT. Mas, Mônica, você sabe, primeiro, eu sou
tão bem recebida, fui tão bem recebida, primeiro no PSB, depois de 30 anos no mesmo partido, ter sido acolhida, né, pelo PSB, da forma como fui, estou sendo, e impressionante o acolhimento em que os pré-candidatos, candidatos e a bancada do PT e o diretório do PT, regional e nacional, também tem me recebido. O primeiro convite, é importante dizer, porque a mídia colocou muito assim, né? O presidente Lula convidou. Na realidade, a conversa que o presidente Lula teve comigo foi o seguinte: Simone, você teve uma votação surpreendente em São Paulo, né? São Paulo realmente acolheu as minhas ideias como candidata à presidência da República em 2022. Eu falo sem medo de errar que mais de 1/3 de todos os votos que eu tive para a presidência da República foram no estado de São Paulo. Então o presidente conversou, olha, eu acho que é um estado em que você dialoga bem, falar com o público não só feminino, mas o público do interior, do agronegócio, que você vem do agro, né? E foi a primeira conversa, foi por aí, mas não mais que isso. O Edinho depois conversou comigo, o presidente do PT, o seguinte: Simone, a pesquisa mostrava tanto na quali quanto na quanti, mas especialmente na quali, o seu perfil é um perfil que o eleitorado de São Paulo tem buscado, do equilíbrio, da moderação, né? Alguém que represente algo novo, mas com responsabilidade, com competência e tudo mais. Aquele foi um choque, assim, como assim, né? E aí eu recebi a Tabata. Tabata foi a primeira, em nome do PSB, ela falou: venho aqui em nome do João Campos, venho aqui em nome do Pedro, venho aqui em nome do Márcio França, venho aqui em nome do vice-presidente Geraldo Alckmin, fazer um convite, Simone, né? Que você venha para o PSB e que você dispute a eleição majoritária em São Paulo. Na época eu agradeci, fiquei honrada, até porque são nomes com quem eu sempre caminhei e que respeito muito. E depois, obviamente, que ela fez esse abre alas, né, veio a segunda conversa, foi com o vice-presidente, porque com quem eu tenho uma relação muito próxima, porque todas as eleições do PSDB, de disputas presidenciais, eu me fazia presente, apoiei o vice-presidente, né, eu chamo de VPR. São Paulo, para mim, eu não sou uma estrangeira, né, eu nasci na barranca do Rio Paraná, o que me divide é uma ponte, é só uma ponte, né, então, assim, conheço muito o interior de São Paulo. Meu avô, quando veio do Líbano, né, começou por região de Marília, meu marido é de Birigui, minhas filhas estão há 10 anos em São Paulo. E quando o vice-presidente falou: olha, Simone, eu não sou candidato, não há a menor possibilidade de eu ser candidato. Então eu perguntei, mas eu falei assim: presidente Alckmin, assim, alguma surpresa? Porque assim, ou eu sou candidata ao Senado Federal, ou eu volto para casa, não tem sentido, né? Minha mãe com 80 anos. E ele falou: não sou candidato ao governo do estado, isso lá atrás, quando o Haddad ainda não estava acertado, não sou candidato ao Senado. Pode vir com tranquilidade. E aí a terceira conversa foi com o presidente Lula, né? Aliás, foi com Edinho Silva. O Haddad já tinha, eu viajava muito com o Haddad, né? Ele já tinha. Então o Haddad já tinha assim: Simone, aí vem ou não vem, né? Aquela brincadeira tal, não passa por ele, vem ou não vem. Agora, como é que afinal vai ser a chapa aqui em São Paulo, então? Bom, a chapa que já está sacramentada é Haddad, candidato a governo, né? Eu particularmente acho, já que é um homem candidato, eu gostaria também que pudesse ser mais mulheres em pontos-chave, já que é um homem candidato ao governo, que possa ser uma mulher de vice, né? Não só por ser mulher, é para dialogar com o eleitorado feminino, que é fundamental. Eu sou pré-candidata ao Senado e, obviamente, pesquisas. E aí é uma decisão partidária que envolve conversas com o PT, com Rede, com o PSB. Nós teremos mais um candidato ou uma candidata ao Senado. Acho que aí é só o tempo que vai dizer, né? Aí é jogar na loteria quem arriscar. Depende de pesquisas, de conversa. Eu, até por uma questão aí ética e partidária, não posso nem dar uma opinião em relação ao assunto, porque também isso não passa por mim. De qualquer forma, ambos estão absolutamente credenciados, ambos são experimentados, né? Tem história. Marina já foi senadora, Márcio já foi governador. Sim. Então, não preciso dizer mais nada, né? Ministra, como que vai ser a campanha com o Haddad tendo falado tantas vezes que não queria ser candidato? Não quero ser candidato de jeito nenhum. Como é que vai convencer o eleitor e falar: vamos votar nele, porque se ele nem queria ser candidato? Eu acho que tem um pouco do sentimento que eu já passei por isso, né? Aquela sensação do dever cumprido. Já cumpri missão, vou voltar para a paixão da minha vida, vou voltar para a sala de aula e tal. Só que o professor, seja ele qual for, ele é um ser essencialmente político. O professor, para ser bom, ele tem que ser um abnegado. Ele tem que saber se doar, ele não pode ser egoísta.
Né? Eu estou dizendo isso porque eu sou professora universitária como Haddad, né? Então, assim, professor não foge de missão. E quando ele percebeu, porque na cabeça do Haddad existiam vários nomes candidatos que poderiam ser candidatos, né? Inclusive o próprio Alckmin. O Haddad acho que se surpreendeu até com a aprovação dele nas pesquisas. Mostrava que ele era o mais competitivo contra o Tarcísio. E aí, quando ele olhou aquela pesquisa, não só a Quant, mas a Quali, ele virou um outro Haddad. Já tive com ele depois de se colocar pré-candidato. Assim, ele é um outro, assim, ele se convenceu que a gente tem política missão e a gente ainda, assim, a nossa missão nesse momento de 26 ainda não se encerrou. Volta a polarização, né, do Brasil que queremos versus o Brasil que nós não queremos ver de novo. Então, bastou isso para que o Haddad mudasse, né? Como que a senhora fez a carreira num estado e veio bem aqui para querer representar os paulistas? Isso se deu principalmente pela surpresa do resultado eleitoral de 22. Não tem muito forasteiro aqui em São Paulo? Mas eu pergunto para você, São Paulo é formado por quem? Né? São Paulo é aquele estado que abraçou todo mundo, né? Que acolheu todo mundo. Tá aí talvez uma característica bonita de São Paulo, né? Como um exemplo para o Brasil. O estado é um estado que acolhe. Né? Ele acolhe o nortista, o nordestino, naquele momento de grandes crises da década de 80 e 90, onde as pessoas, os filhos saíam de seus lares para vir buscar, né, ganhar, às vezes, um salário onde a maioria desse salário ia toda para sustentar a família, vinha sozinho para... E São Paulo não vive mais sem esse imigrante, entre aspas, que acabou virando paulista ou paulistana, a depender de onde mora, né? E da mesma forma, assim, a minha surpresa, assim, de alguma forma, São Paulo me escolheu. Quando São Paulo me deu a votação que eu tive, andando na rua e vendo o carinho das pessoas, e muita gente também não, porque na polarização, né, você tem os extremistas, mas assim, eu recebi com surpresa o resultado, não só da eleição de 22, como da Quali Quant, porque antes de ser candidata, mudar o domicílio eleitoral, as pesquisas mostraram, né, na qualitativa, inclusive, que São Paulo, de alguma forma, entendia ou entende o meu discurso de moderada, do equilíbrio, de uma pessoa de centro, porque eu sou absolutamente uma pessoa de centro. Né? Então, eu fico muito confortável, assim, não me sinto uma estrangeira em São Paulo, pela minha história, que eu já falei. Você está morando onde? Eu moro no Higienópolis. A senhora ainda não tem escola para votar, né? Porque eu tenho. Qual é? A Mackenzie, que é onde minha filha fez faculdade. Quem veio de Mato Grosso do Sul, é muito difícil não conhecer São Paulo, é um estado que a gente era muito dependente. Tudo, na época, era São Paulo. De médico, de hospital, de fazer negócios ou compra, tudo era São Paulo, né? O PT, historicamente, tem muita resistência no agro, né? E a senhora se propõe a dialogar com o agro aqui. Já se falou um pouco de o Haddad ter um vice do agro, não sei nem se isso está vingando. Realmente, teve, não sei ainda em que grau está isso, uma conversa, né, com uma mulher do agro, muito bem conceituada, Tereza Vendramini. Ela tem já filiação a um partido que estará conosco, né, no palanque. Mas não sei aí como é que está o desdobramento desta conversa, né? De qualquer forma, acho que eu e o próprio Alckmin temos um papel importante e até fundamental na conversa com o interior de São Paulo. Já está conversando já? Eu estou organizando a minha pré-campanha, né? E conversando com algumas lideranças, sejam do PSB, sejam de partidos aliados. Já tenho sido procurada muito com algumas entidades, alguns grupos da sociedade civil querendo conversar. Até 1º de maio a gente cumpre as agendas internas que a gente tem, inclusive quero dizer que é a primeira entrevista que eu estou dando, né, como pré-candidata. Não podia não ser para uma mulher, né, e uma mulher competente, principalmente. E aí, obviamente, vamos estar percorrendo... O agro aqui de São Paulo tem horror ao MST, por exemplo. E o MST é um aliado de primeira hora do PT, sempre foi, de todos os... Me fala um pouquinho como é que a senhora vê o MST e como é que a senhora vê essa rejeição que o agro tem a esse movimento. Eu acho que a gente já teve um MST, hoje nós temos um MST diferente do passado. Eu acho que nós tivemos um MST, a meu ver, e de novo começa aí a minha diferença, irresponsável no passado, né, de achar que a invasão pela invasão resolveria alguma coisa. No Brasil só se resolve as coisas pela lei, pelo diálogo,
né? O radicalismo mostra onde nos leva, né? O radicalismo, seja de esquerda, seja de direita, ele nos afasta da democracia, do Brasil que nós queremos, um Brasil desenvolvido com menos desigualdade social. Hoje o MST está muito mais amadurecido, não pode generalizar, mas de um modo geral, que dialoga, que conversa, né, que consegue sentar numa mesa de negociação e dizer: nós precisamos de reforma agrária. A reforma agrária nunca foi um problema para o agronegócio brasileiro, mas a gente tem que fazer reforma agrária em áreas improdutivas, nós temos que fazer a reforma agrária em áreas do próprio poder público, nós temos que fazer a reforma agrária em áreas que são adquiridas, compradas por justo preço do produtor que queira vender. E tem muito que queira vender. E foi isso que o governo do presidente Lula fez nos últimos tempos. Você pode ver. Por quê? E isso é importante também dizer, que não é 8 ou 80 em nada na vida, né? Inclusive no setor produtivo. Eu falo pelo grande agro, pelo agro que eu represento. O agronegócio brasileiro não coloca a maioria da comida na mesa do povo brasileiro. Quem coloca a maioria da comida na mesa do povo brasileiro é a agricultura familiar. Por quê? Porque nós somos exportadores de commodities, né? Seja o açúcar, o milho, a cana, a soja, a celulose, a carne. Quem coloca o arroz com feijão, o hortifruti, enfim, né, o frango, o ovo, né, é a agricultura familiar. E a gente reconhece, e a gente né, de alguma forma tenta também auxiliar dentro do possível, né? Tanto quando a gente aprova, eu mesmo no CMN, junto com a Haddad e na época com o presidente do Banco Central, seja o Roberto Campos no início e depois com o Galípolo, a gente sempre aprova linhas de financiamento, subsídios, né? Nós subsidiamos o agro, do grande ao pequeno. Se é uma coisa que nós do agro não podemos reclamar, é do governo do presidente Lula. Seja o Lula 1, seja o Lula 2, seja o Lula 3, né, o subsídio, seja no Proagro, seja em relação ao Plano Safra. Sempre foram recordes garantindo minimamente as condições de produção no Brasil. Tem uma outra questão, que é as críticas que esse setor faz. A carga tributária é muito alta. E o governo Lula aumentou muito a carga tributária. E o Haddad foi quem liderou esse processo de aumento da carga tributária, etc. E isso a senhora pensa como? Como é que a senhora responde a isso? Com números, Mônica, eu estava lá, tá? Uma coisa é você aumentar a carga tributária dos mais pobres ou da classe média. Outra coisa é você fazer justiça tributária, diminuindo impostos de quem paga tributo ganhando 2, 3 salários mínimos com uma isenção do imposto de renda e taxando em pelo menos 10% quem não pagava nem 10%. Então, começa por aí. E segundo, com números mostrando que a reforma tributária, que já tem vigência em janeiro de 2027, portanto, há menos de um ano, ela faz o oposto. Ela garante pela primeira vez que a gente pare de ter o fenômeno da desindustrialização, que é o que estava matando, inclusive, o Sudeste brasileiro. A desindustrialização estava gerando desemprego, diminuição, inclusive, da renda média do trabalhador e da própria empresa, que estava deixando o empresário de conseguir competir com a Ásia, especialmente a Ásia, mas também com os Estados Unidos e com outros países. E a reforma tributária é a verdadeira reforma da indústria. Portanto, o estado mais beneficiado, os estados, são os estados industrializados, leia-se em primeiro lugar o estado de São Paulo. Você unifica, você simplifica, você diminui o custo do Brasil, né? Há estudos, inclusive com números, eu acompanho isso há 30 anos, porque eu luto por essa reforma tributária desde que comecei a fazer política há 30 anos atrás, com mandato eletivo, inclusive no Senado. Então, assim, os números vão mostrar não só o que vem pela frente, mas o que aconteceu, inclusive nesses 3, vamos dizer assim, 4 anos de governo Lula. Por que a senhora acha que, com alguns números tão positivos na economia, por que a desaprovação do governo está maior? O endividamento das famílias pela parte econômica que virou a bola da vez, mas que... Eu acho que é um mix de questões. A começar pelo seguinte, uma eleição onde você praticamente tem 1% apenas, no mano a mano, para lá e para cá, deu 1,9%, na realidade é 1%. 1% apenas de diferença no processo eleitoral significa que você saiu com o país absolutamente dividido, eleitoralmente, ideologicamente falando. Então, você conquistar esse eleitor que você não conquistou no período eleitoral é muito difícil. Nós saímos com 50% com 50%.
Então nós já saímos com absolutamente dividido. A grande pergunta é essa, né? Por que não se conquistou mais diante de todos os números provam? E isso vai ficar muito claro na campanha. Se você me perguntar sobre ciência, sobre educação, sobre geração de emprego, melhoria da qualidade de vida, você bate os números todos. O governo do presidente Lula disparadamente ganha comparado ao governo passado. E política é comparação. Só que paralelo a isso, né, então já a meu ver, essa má vontade daquele eleitor que não é petista, que há uma rejeição muito grande ao PT, né, que não é lulista, então já há má vontade. A meu ver, vieram algumas situações geopolíticas e mesmo de medidas que foram feitas que levaram a população brasileira, por exemplo, ao endividamento. As redes sociais que atraem sempre aquele consumo desenfreado, aquela coisa do ter, porque assim, é natural da condição humana. Também incentivou, né, o consumo. Mas todo governo estimula um consumo dentro do limite do razoável, porque sem isso você não tem crescimento. Sem crescimento, você não tem desenvolvimento, diminuição da desigualdade e nem geração de emprego. Mas criou créditos, né? Porque na realidade, acho que nós tivemos algumas políticas públicas, assim, eu não tenho pesquisa. Então eu vou falar a percepção que eu tenho como cidadã e como ser político que andou o Brasil mais de uma vez em todas as capitais com o nosso planejamento de médio prazo. A população brasileira não estava preparada para a legalização dos jogos virtuais. Então as bets que foram criadas no governo passado, esse governo apenas regulamentou para cobrar, obviamente, porque não é possível ganharem meia dúzia bilhões. Você tem que passar pelo Congresso Nacional. Não dava para o governo proibir? Dificilmente. Acho que só com o novo Congresso Nacional, porque é um lobby violento, né? E nós não é mais só porque é um lobby, porque foi esse Congresso, inclusive, que aprovou. Né? Então, assim, eu sou particularmente, radicalmente contra. Eu acho que não, esse Congresso não. Mas do Senado, por exemplo, e muitos foram reeleitos. Então, acho que isso gerou um endividamento, assim, um desespero das famílias, né, de mães em relação aos seus filhos. Então, acho que isso criou uma situação adversa. Você teve a questão do tarifaço também, assim, aumentando um pouco a inflação de alguns produtos. Então, acho que é um mix de situação, mas eu acho que a raiz está aí. É um país que saiu dividido em 22 e talvez a gente não tenha conseguido se comunicar bem o suficiente para mostrar no comparativo que nós estamos muito melhor. Nós estamos no momento em que uma janela de oportunidade está se fechando, Mônica. Nós estamos com uma janela se fechando muito rapidamente. Nós não esperávamos o Brasil se envelhecer tão rapidamente e com uma gravidade. Diferente da Europa, o Brasil está envelhecendo antes de ficar rico enquanto país, enquanto nação. Isso é um problemão. Por quê? Porque nossos jovens não querem ter filhos. Nesse aspecto, hoje a gente tem uma década, apenas uma década para fazer a diferença. Não dá para os próximos 4 anos ficar falando em anistia, ficar falando em armamento, falando naquilo que não interessa diretamente na vida das pessoas. A gente tem que continuar avançando em políticas públicas. É verdade que vamos ter que ser mais rigorosos no aspecto fiscal, mas a gente tem que avançar num pé de meia, numa educação de qualidade, na produtividade do trabalhador para que ele ganhe mais, em certos temas que foram rechaçados pelo governo passado e a gente tem um trunfo na mão. Né? Porque falar de política no Brasil não é só falar de coisa ruim, é falar de coisas muito boas, que é ciência, tecnologia, inovação, terras raras. Esse é um discurso, esse é um tipo de avanço que nós começamos nesses 4 anos, nós temos condições de avançar. O lado de lá tem o que para oferecer? Né? Privatizar praias no Brasil? Quer dizer, isso é projeto de país? A questão não é economia, né? A questão que está sendo discutida para os próximos 4 anos é democracia. Sem ela, nós não temos esse país desenvolvido. Agora, eu queria voltar um pouquinho mais nessa questão do cansaço com a figura do Lula. Volta e meia, vem alguém do mercado financeiro ou vem alguém do PT, fala bem baixinho, não, mas o Haddad deveria ser essa novidade, o Lula não deveria mais ser candidato. O Lula tem uma coisa que é única, né? Porque ele é o líder democrático do mundo mais longevo, do mundo democrático, eleito. Como é que a senhora vê isso? Quer dizer, será que não tem esse risco desse cansaço? Não poderia essa frente ampla botar alguém, que poderia ser até a senhora, ou o Haddad, Mônica, você deu a resposta. Quer dizer,
ele é o líder de oposição à extrema-direita mais forte para se ganhar a eleição. Não, disparado na quanti e na quali. Com todo o respeito que eu tenho ao Haddad, né? E o Haddad tem esse reconhecimento. Então, assim, o Haddad poderia ser uma novidade? Poderia ser uma novidade. Pode ter, talvez, uma rejeição menor, porque não é presidente 3 vezes, não foi? É verdade. Mas você não constrói uma liderança às vésperas de uma eleição. Haddad pode ser tão reconhecido, tão bem avaliado e tão bem votado quanto Lula no Sudeste? É verdade. Mas como é que ficam regiões mais distantes, como o Norte e o Nordeste, onde o presidente lidera com folga? Né? Então, é isso. Eu acho que é a questão da comunicação ter a capacidade de reposicionar o presidente Lula. Né? Que é um líder nato, que é um grande comunicador, que tem uma lista de serviços prestados e vai ter a capacidade de mostrar para o Brasil o que vai fazer nos próximos 4 anos. Né? No momento em que, de novo, a janela está se fechando e falar assim para a juventude, eu vou cuidar de você, porque eu sei o quanto o Brasil precisa avançar em tecnologia e inovação para garantir a você, no mercado de trabalho, né, que você não seja substituído por inteligência artificial. Porque a pauta do adversário é uma pauta míope. Ela é míope no sentido de não visualizar num planejamento de médio e longo prazo, e ela é míope porque ela é estreita. Eu falo assim que é um samba de uma nota só. Né? Qual é a primeira medida que ele disse que faria? Né? Anistiar, né, o próprio pai. Que agenda é essa para o país? Né? Qual foi o projeto mais importante que foi apresentado? Né? Vou privatizar praias. Privatizar praias para quê? Para você dividir ainda mais a sociedade? Eu vou à praia e fico muito feliz quando vejo todo mundo. A praia é um lugar democrático, ele é livre, ele não pode ser cobrado. Ninguém pode pagar pedágio para poder ter direito àquilo que é um bem de uso comum do povo. Né? E por aí vai, que fora outras explicações que vai acabar tendo que dar no momento certo. Né? Agora, se o Lula ganhando ou perdendo, enfim, não vai ser candidato outra vez daqui a 4 anos, muito pouco provável. E aí tá aberto, né? A senhora se coloca como... Olha, Mônica, política, 24 horas é muito tempo, que dirá 4 anos, né? Eu achei que 22 foi, né, a eleição mais importante desde a redemocratização, e eu acompanho o Brasil desde a redemocratização. Não imaginava que seria 26, que 26 nós de novo estaríamos nessa polarização e nessa discussão. Se é uma coisa que eu sou, é muito fiel. Né? De novo, eu falei assim, eu tenho muitas divergências, a gente pensa diferente na economia, o presidente sabe disso. Né? Eu tenho muito mais sinergia, por exemplo, com a linha de pensamento do Alckmin do que do próprio presidente, mas está tudo certo. Essa é uma grande característica do presidente Lula, ele sabe ouvir. Isso é uma coisa que me impressionou, que um homem da geração do presidente Lula, tendo sido 3 vezes reconhecido como um líder global, né? Ele é ouvido e ele conversa, como ele teve, uma vez que eu viajei com ele, naquela semana ele tinha conversado, na mesma semana, com o presidente Xi Jinping, com o presidente Trump, com o presidente Macron, e eu não me lembro se foi com Putin. Então ele tinha falado com os 4 maiores chefes de Estado do mundo. Então um homem desse, né, ele poderia assim, fazer alguma pergunta ou ouvir o que um ministro de Estado como eu tinha para falar em 15 segundos. Se eu conversar com o presidente Lula, qualquer ministro ou qualquer pessoa, e falar, presidente, eu preciso falar sobre esse assunto, eu levar 5 minutos falando, ele não vai te interromper. Ele vai ouvir por 5 minutos. Esta é uma característica que poucos homens públicos e mulheres públicas que estão no poder têm a capacidade. E aí é por isso que ele erra menos. Quer dizer, ele consegue fazer a média do pensamento da sua equipe, que é uma equipe múltipla, diversa, e com isso ele toma uma decisão moderada, que não me escute o PT, mas eu não vejo o presidente Lula como um presidente de esquerda, eu o vejo como um presidente de centro-esquerda, mas um presidente que tem políticas e ações de esquerda, de centro-esquerda, de centro e de centro-direita. E talvez por isso que você tenha comentado, seja no mundo democrático, dos líderes democráticos, o mais longevo. O mais longevo, objetivamente. Por que ele é de centro-direita? Ele não deixa de avançar e avança fortemente em demandas do agronegócio. Né? Muito claramente, dos latifúndios.
né? Ao mesmo tempo que ele não vai deixar de fazer as demarcações que são consideradas aquelas legítimas e também pôr um limite. Olha, não dá para invadir nem demarcar a área que não é considerada, antropologicamente falando, áreas indígenas. Então, esse equilíbrio é alguém que só governa, que tem pensamento de centro que governa dessa forma. Se a senhora for eleita, um assunto na ordem do dia é a questão do Supremo Tribunal Federal, impeachment dos ministros. Eu conversei outro dia com o senador que falou o seguinte: se o Lula for eleito, vão ser 50 senadores com essa pauta de oposição. Se o Lula não for eleito, vão ser 60, porque os outros 10 vão aderir. Como é que a senhora está vendo esse quadro? Como é que a senhora vê a questão do Supremo Tribunal Federal, já que a senhora vai estar lá e esse debate vai, se a senhora estiver lá, esse debate vai surgir? Deixa eu dizer que eu divirjo de quem disse isso, eu não quero saber quem foi. Independente de ganhar ou perder, seja quem for o próximo presidente, essa pauta vai ser a pauta dos 81 senadores da República e tem que ser. Só que de forma diferente. Eu acho que nós temos um grande guarda-chuva aí. A mãe de todas as reformas é a reforma política no Brasil. Então vamos colocar na mesa, fazer uma DR aqui e colocar na mesa os 3 poderes. O excesso de poder, o abuso de poder, né, os equívocos cometidos estão sendo cometidos pelos poderes, não é por um poder. Agora, tem um detalhe. Eu sou advogada, sou jurista, dei aula de Direito Constitucional Administrativo por 12 anos. Me especializei na PUC em São Paulo. Então, assim, falo assim, até aqui como alguém que quer colaborar com esse assunto, né? O grande problema no Brasil se chama judicialização da política. O erro é nosso. Nós levamos para o Supremo e para o Judiciário, porque ele não pode agir. Porque ele viu na rua um espancamento, o juiz não pode fazer nada. Ele precisa ser provocado para agir. E as pessoas se esquecem disso. O problema é que nós provocamos de forma errada. Nós levamos para o judiciário demandas que não são do judiciário, são demandas da política. E aí começa o erro e o abuso dos membros, não só do Supremo, mas de muitos desembargadores. Porque ao não saber fazer política, e não é papel deles, eles começam a decidir e abusam do poder. Quem tem que ser Supremo é a Suprema Corte, não os seus membros. Seus membros, ninguém está acima da lei. Seus membros têm que ter uma única Bíblia, que é a Constituição Federal. Quando eles se extrapolam da Constituição, eles abusam do poder, e aí é muito grave. Não tem a quem recorrer. Então eu acho assim que tem que ter uma reforma política e dentro dela tem que ter a reforma do judiciário. É preciso avançar. A autocontenção, ela é importante, o código de ética, mas ele não vai ser suficiente. É preciso entender que, além disso, a gente tem que dizer o seguinte: o que vocês vão fazer com a aposentadoria compulsória? Vocês não estão acima do bem e do mal e nem da lei para dizer o seguinte: um juiz que é pego por corrupção, por venda de sentença, ele vai ser aposentado ganhando 30 mil por mês? Isso é prêmio, isso não é punição. O Supremo Tribunal Federal tem que ser uma corte penal? A gente vai ter que limitar as atribuições, o que chega. E eu sei que muitos membros do Supremo sabem disso. Eu não posso despejar milhares de ações e falar para o Supremo: se resolva em 6 meses. Mas, paralelo a isso, Mônica, por isso que eu falo que a reforma não é só do judiciário, ela tem que ser uma reforma política. Nós temos que entender que não é possível, com fins eleitoreiros, né, você querer pegar ministros, desembargadores para Cristo só para ganhar a eleição. Você tem que ter uma reforma do judiciário equilibrada para também dar independência para o juiz julgar um senador corrupto, condenar e colocar na cadeia um parlamentar, um governador, um prefeito, ou mesmo um presidente, por improbidade ou por corrupção. Então eu não posso fazer uma reforma em que a decisão final é do Congresso Nacional, senão eu vou começar a aumentar ainda mais a corrupção que já existe na política brasileira. É muito fácil, é cômodo você escolher um único inimigo geral da nação e que tem todos os seus erros, excessos e precisa, obviamente, serem responsabilizados pelos excessos, né? Porque ninguém está acima da lei, porque assim, né, os ratos fazem a festa em outro poder. Né? Parou-se de falar, por exemplo, em emendas parlamentares secretas, em corrupção das rachadinhas, passando pelos 10%, 15% de devolução, uma emenda que chega lá na ponta, que precisa ser muitas vezes devolvida até antecipadamente, porque alguns, não são todos, muito pelo contrário, a maioria é correta, mas você sabe que tem abuso. Então, assim, muito devagar aí com esse andor, porque assim, o santo ali é de barro. E aí, por isso que eu falo da importância da reforma política, porque eu vou ter que fazer
um meia-culpa dentro do Congresso Nacional. Quais seriam os pilares dessa reforma política? Eu tenho que discutir com o povo brasileiro o fim da reeleição. E no passado eu até achava lá atrás que a reeleição era uma coisa boa, dava segurança, 4 anos era pouco para se fazer, se construir. Hoje eu já acho que 4 anos é pouco, mas 8 anos é muito. Então acho que talvez 5 anos. Mas de novo, não sou eu. A gente tem que ouvir a sociedade, né? O político não pode achar que sabe tudo. Voto em né? lista, voto distrital. Essa é uma discussão distrital misto, é o que eu defendo, mas não necessariamente é o que eu vá defender. Eu tenho que ouvir a sociedade para falar assim, vamos fazer audiências públicas, debater, explicar primeiro o que é isso, para depois falar, essa é a forma mais democrática de se ter um parlamento. E se a população entender que é esse o caminho, a gente vota. E discutir, obviamente, garantir, reposicionar o papel do executivo. O executivo, com esse orçamento engessado, não governa. Ele não consegue atender às mínimas demandas. Mas como que o Congresso vai voltar atrás, né, e perder poder, o dinheiro, perder poder? Mas vai chegar um momento que isso vai acontecer, porque está chegando... Poucas pessoas conhecem do orçamento como eu, pelo menos por enquanto, que eu acabei de sair do Ministério no orçamento. Eu digo com toda tranquilidade, não existe lugar nenhum do mundo, onde um deputado, um senador tenha tanto dinheiro para repassar para os municípios. Não há planejamento, o dinheiro muitas vezes vai para o ralo, vai para pagar show, seja sertanejo, que eu adoro, né? Eu sou do interior, nada contra, mas seja para pagar um show, seja para colocar dinheiro onde não se precisa. E você não deixa margem de recurso suficiente para que o chefe do executivo, seja ele qual for, porque isso está chegando lá nos municípios, nas câmaras, está chegando nos governos estaduais através das assembleias, você não tem minimamente o chefe do executivo tendo recurso para atender as demandas da população. E aí vem o quê? A corrupção, o orçamento secreto, o dinheiro não só mal gasto, mas o dinheiro desviado. A campanha ao Senado sempre é um pouco nacionalizada, por óbvio, porque são assuntos nacionais, mas a senhora também vai ter que falar de São Paulo, né? Aqui, governo Tarcísio, o que é que a senhora vê de problemático? O grande problema, a meu ver, chama-se segurança pública. E a gente precisa entender que quando o governo federal quis, e os governadores, inclusive o daqui, não aceitou fazer uma ampla concertação, né, hoje é chamada PEC da segurança, mas leia-se a lei que envolvia, através da PEC, né, uma coordenação do governo federal, é porque segurança pública ela não se faz sem combater o mal pela raiz. O mal está lá na fronteira, seja no Porto de Santos, vindo além mar, seja lá na fronteira de Mato Grosso do Sul, Paraná, onde entra contrabando de drogas, de cigarros, de jogos, armamento pesado que vai matar o filho da dona de casa, da empregada doméstica, do trabalhador de São Paulo. Então, o problema da segurança pública tem que ser coordenado pelo governo federal, mas hoje a responsabilidade principal, porque quem tem a polícia na mão a responsabilidade é dos governadores de estado. Então, segurança pública acho que a meu ver, um grande problema do estado de São Paulo. Bom, pra gente finalizar, sabe me falou do seu avô chegando do Líbano, né? E eu lembrei aqui de política internacional, embora seja... Eu olho para a senhora como candidata, mas também como uma pessoa que até ontem estava no governo. O que está acontecendo com a relação do Lula com o Trump? Está dando uma degringolada de novo? Não acredito. Assim, a grande preocupação do presidente... vez é essa questão da expulsão do policial, a retaliação... que não é uma retaliação. Está fazendo críticas a ele. Não é uma retaliação. A depender do que for, e se a legislação permitir, é reciprocidade. Se não for, não tem reciprocidade. A diplomacia brasileira é uma das melhores do mundo, reconhecida mundialmente. E isso é uma coisa que eu sempre vi nas reuniões que eu participei, é o presidente sendo muito fiel com a sua própria opinião, obviamente, aquilo que a diplomacia brasileira dita, né, ou coloca. A surpresa do mundo e, portanto, do Brasil, e aqui eu falo com toda tranquilidade, não é porque eu sou neta de libaneses, né, e nós temos a maior colônia de libaneses, a maior população, né, libanesa fora do Líbano é no Brasil, e dos estados brasileiros é São Paulo. A nossa perplexidade foi depois da Venezuela, que não se discute, nós tínhamos uma ditadura lá, embora não é questionável a forma como foi feita, mas assim, a exceção não dá para comparar a situação da Venezuela com a situação do Irã. São coisas distintas. Mais grave ainda é colocar o mundo numa guerra
quase que santa, porque é uma guerra santa, à medida que o Irã, que é um povo persa, é um povo ali em que é uma teologia, então assim, é um governo teocrático, é um governo assim que coloca a religião acima de qualquer coisa, então nós estamos dispostos a morrer por aquilo que acreditamos, numa escala que envolve países que não têm absolutamente nada a ver com essa suspeita de produção, de enriquecimento do urânio para fim de uso de bombas. Envolve Israel, envolve Irã, agora envolve Líbano. Então, assim, essa situação exige que um país democrático como o Brasil, que tem uma liderança democrática e que tem, inclusive, a maior população libanesa fora do Líbano a se pronunciar. Como é que nós não nos pronunciamos em relação à morte de inocentes, inclusive crianças, no Líbano? Então, diante disso, uma pessoa experiente, no alto dos seus 80 anos, que é ouvido, por exemplo, por líderes europeus, de direita e de esquerda, não pode. A omissão é um crime muito grave na política. Então, com toda a propriedade, com equilíbrio, deixando os negócios separados. Os Estados Unidos é o nosso grande parceiro comercial, eu diria que é o terceiro, se a gente envolver aí a Europa como um todo, ela é a segunda, a China a primeira. Os Estados Unidos dependem do Brasil também, nós dependemos dos Estados Unidos. Isso não significa, em nome da paz, daquilo que nós entendemos até pelos princípios que cada um tem de fé, daquilo que a gente entende como valores civilizatórios, não tem como ficar inerte e não dizer que essa guerra não é só desproporcional, ela é absolutamente desnecessária, ela tem que parar, até porque ela vai inflacionar os produtos no mundo. Inflação é o pior imposto para os mais pobres do mundo. Isso leva a uma escalada de fome, e, portanto, de problema humanitário violento. Sempre que tem um candidato assim de centro-esquerda, ele é levado a responder a questões. Qual é a sua opinião básica também sobre a questão de aborto, questão de kit anti-homofobia, liberdade religiosa? Se a senhora puder falar resumidamente, e como que a senhora vai lidar, ou como a senhora já está lidando, com questões de inteligência artificial, que é o grande desafio, porque todo esse conteúdo vira outra coisa com a inteligência artificial, É mais difícil de combater, vamos dizer. Mônica, deixa eu dizer uma coisa para você. Assim, se for para perder a minha essência, eu prefiro perder a eleição. Eu sou mais conservadora e vou dizer por quê. A gente não explica, Você explica por que você é apaixonada pelo seu time de futebol? Eu não tenho como explicar, que eu sou corintiana. Eu não tenho como explicar por quê. Herdei isso do meu pai, mas podia ter escolhido outro pai, mudado depois. Meu marido é palmeirense. Eu sou conservadora por quê? Minha mãe é católica, eu estudei em escola, no fundamental, uma escola de freira, eu estudei em escola de padre no ensino médio, e eu tenho a Bíblia como a minha referência. Não sou daquela de ficar toda hora, todo dia, indo à igreja, mas para mim é uma questão de profissão de fé. Então, por exemplo, eu sou pró-vida, mas eu entendo exatamente por isso que a gente não pode retroceder naquilo que está garantido pela Constituição. Uma criança de 14 anos não nasceu para ser mãe. Ela tem 14 anos, ela tem 12 anos, ela tem que brincar, ela tem que ser feliz, ela tem que passar pela infância. Uma mãe que está ali com risco de vida, ela tem o direito a fazer a sua escolha. Então, aquilo que está na Constituição está de bom tamanho. Eu não tenho como defender, embora vá participar de uma campanha de centro-esquerda, como defender aquilo que eu não acredito. Então, assim, eu sou contra avanços no que se refere a aborto. Enfim, ao mesmo tempo, eu falo assim o meu direito termina onde começa o direito do outro. Naquilo que o outro não me agride, não me fere, eu não tenho absolutamente nada a ver com o direito do outro. E a própria Constituição permite. A orientação sexual é um direito de cada um optar da forma como ele bem entender. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com essa pauta. Eu acho que é um direito do cidadão ter a sua orientação sexual, e ninguém tem direito a cometer qualquer tipo de crime em relação a quem quer que seja. A inteligência artificial é o grande desafio que qualquer governante vai ter já a partir de amanhã.
Quando eu digo amanhã, é a partir do próximo mês. Ela está escalando de tal forma em que a gente tem que ter um cuidado muito grande de ter uma regulamentação. Não é para restringir, é para deixar as regras claras e utilizar o que há de melhor dessa inteligência artificial. A inteligência artificial tem a condição de fazer o Brasil crescer melhor, se desenvolver, diminuir a desigualdade social. Só que ela traz um ônus muito grande. Ela não pode substituir o emprego. O que eu vou fazer com esse jovem, com esse trabalhador que está numa atividade que possa ser substituído por uma inteligência artificial? Aí passa por produtividade, por qualificação, por melhorar a qualidade de ensino para falar, opa, e para uma renda básica. Eu vou ter que ter uma renda básica no futuro. Agora, a inteligência artificial veio para ficar e se nós soubermos utilizar, se a gente souber fazer um grande marco legal da inteligência artificial no Brasil, nós podemos extrair o que há de melhor dela para exatamente fazer o Brasil sair, deixar de ser o Brasil do futuro para ser definitivamente o Brasil do hoje. E como que está sendo a sua experiência na campanha eleitoral com a IA? Aí eu queria que você falasse daquela coisa do vídeo. Mônica, eu fui surpreendida com um vídeo. E assim, isso não me incomoda as fake news, né? Para isso tem a justiça, né? Quem fizer fake news comigo, imputar a mim um crime, né? Me difamar, me injuriar, me caluniar, vai responder na justiça como tem que ser. Mas chegou para mim um vídeo em que eu só vi que não era eu falando, porque era tanta barbaridade. Eu falei assim, isso eu jamais falaria. Mas era eu, com a minha voz, com a minha entonação, com o meu jeito de articular com a mão. Aí eu falava assim, gente, se eu cheguei a duvidar, e só vi que não era de jeito nenhum, porque as barbaridades era tudo que eu não acreditava. Então, assim, eu imagino até o que minha mãe se visse esse vídeo, estaria me ligando e falar, o que é isso? Onde já se viu? Né? Eu não te criei para ser isso, né? Mas eu confio tanto na sabedoria popular. Mônica, meu pai falava assim, olha, se é uma coisa que nada substitui, é a sabedoria popular. Né, assim, da analfabeta, na época existia muito, né, passando pela juventude, o povo sabe, ele sabe o que é melhor, né, ele consegue distinguir. Eu acho que da mesma forma que está vindo essa velocidade da IA na nossa vida, está vindo a velocidade da capacidade do cidadão questionar aquilo que está recebendo, que está consumindo. Principalmente a geração, vamos dizer assim, dos 60 para baixo. Claro que uma pessoa às vezes de 80 anos pode assim ser, né, não entender muito o que esteja acontecendo, mas vai ser um grande desafio para o Tribunal Superior Eleitoral, né? Eu acho que vai ser um grande desafio para todos nós.